Eu gostaria de começar a leitura de meu texto, que eu prefiro ler para ser mais rápido, né? Dizendo o seguinte: eu parto desta cidade levando comigo 3 encantamentos. Em primeiro lugar, eu fiquei extremamente encantado com essa bela pequena cidade, né, incrustada num conjunto de magníficas montanhas. Em segundo lugar, o acolhimento deste povo, né, que nos brindou, inclusive, com belos espetáculos artísticos. E, em terceiro lugar, eu descobri, né, a figura de Francisco Schaden, que eu sabia muito pouco a respeito dele, né, e entendo, então, porque existiu Egon Schaden. Quer dizer, foi o pai que deu um impulso inicial, fazendo um sacrifício de mandar um filho tão jovem para uma cidade distante. Eu acho que dá para entender por que o Egon Schaden foi bem sucedido na vida a partir desse impulso. Muitas outras pessoas poderiam falar sobre a obra, né, fazer uma análise global da obra de Egon Schaden. Eu escolhi, nessa homenagem, né, fazer uma avaliação que considero os seus 3 principais trabalhos, tendo em vista a dificuldade de, no espaço de tempo que disponho, né, fazer uma análise de toda a sua extensa bibliografia, né. Então, esta não é uma escolha original, tendo em vista que João Batista Borges Pereira, em 1994, em um artigo seu, já tinha afirmado, referindo-se a Schaden, que as suas 3 principais grandes pesquisas correspondem às suas teses de doutorado: a mitologia heróica das tribos indígenas do Brasil, né, publicado em São Paulo pela EDUSP em 1989, que é o resultado do seu exame de livre docência. Aspectos fundamentais da cultura guarani, publicado em São Paulo pela EDUSP em 1974, e também foi a sua dissertação da cátedra, e Aculturação Indígena, publicada em 1969 em São Paulo pela editora Pioneira. Aliás, esta é a cátedra, né? Bom, a primeira edição da mitologia heróica das tribos indígenas do Brasil ocorreu em 1945, com uma tiragem muito limitada, ao qual não tive nenhum acesso. Utilizarei, portanto, a edição de 1959, publicada pelo Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro. Antes de Schaden, só alguns poucos antropólogos escreveram sobre alguns aspectos da nossa mitologia indígena. Herbert Baldos, em 1935, Paul Ehrenreich, em 1905, Alfredo Metrô, 1931, e Kurt Numidaju, 1914 e 1915. Mas, salvo engano, o texto de Schaden foi o primeiro a ser produzido em português, além de ser o mais abrangente. Em seu trabalho, Schaden pretende muito mais do que descrever a narrativa mítica de alguns grupos brasileiros. O que buscava era a realização de uma análise antropológica da narrativa mítica. Tarefa esta que realizou em um período anterior à influência levi-straussiana nos estudos realizados no Brasil. Com efeito, ao contrário da situação atual, onde é praticamente impossível realizar o estudo de mitos sem se referir a Claude Lévi-Strauss, Schaden realizou seu trabalho utilizando-se de autores mais antigos, os quais ele frequentemente critica. É interessante anotar que o texto em análise foi publicado exatamente 10 anos antes da publicação do artigo de Lévi-Strauss, Análise Estrutural dos Mitos, no jornal, foi publicado no Journal of American Folklore em 1955. Cumpre, assim, acentuar que o embasamento teórico de Schaden baseia-se primeiramente em autores alemães,
alguns dos quais se tornaram esquecidos depois da Segunda Guerra Mundial. Contudo, não deixa de citar os principais antropólogos brasileiros ou estrangeiros que realizaram pesquisa no Brasil entre 1930 e 1940. Não caberia no espaço desse artigo uma ampla discussão sobre o conteúdo total do livro, constituído de 10 capítulos, abrangendo numerosos grupos indígenas. Por isso, nos limitaremos a uma tentativa de compreender a concepção de mito adotada pelo autor, ou seja, como Chade define a sua posição no pensamento antropológico de sua época. Em seu primeiro capítulo, discute as teorias vigentes sobre os mitos, deixando bem claro o seu posicionamento. Assim é que refuta fortemente o posicionamento de Fraser, 1931, que considerava os mitos como fósseis do espírito, ou seja, antigas narrativas cujos significados se perderam no decorrer do tempo. Critica um posicionamento evolucionista que admitia a possibilidade das chamadas sobrevivências culturais, possibilidade esta que Chade somente admitia no caso das culturas das civilizações extintas. Para ele, era importante estudar a dinâmica mitológica em sua relação com a atualidade social. Acredita, assim, que existe um forte vínculo entre o mito e o contexto etnográfico, o que é possível pela conciliação da narrativa com as mudanças que ocorreram na sociedade em que é contada. E numa postura funcionalista, tão comum na época, admite que o mito possa ser transferido de uma cultura para outra, adquirindo novas significações, como também mudar de eu vou falar entre aspas, que é a frase dele, como também mudar de função, de acordo com a configuração cultural em que se integram. Esse está na página 14 do seu livro. Concorda com a maioria dos autores de sua época que o mito propriamente dito, em oposição ao conto, à lenda e à fábula, aparece quando elementos de fé existentes no grupo são apresentados com um cunho dramático mediante a criação de personagem e as ações deste, que, embora extraordinários e sobrenaturais, não deixam de reproduzir os traços essenciais da imagem humana que lhes serve de padrão. Em suas explanações sobre os mitos, refere-se aos chamados mitos eponímicos, que se refere à personificação do nome da tribo. Cito o trecho de Taylor, pouco mencionado pelos pesquisadores atuais, né? Eu vou ler o texto dele, que são, entre aspas, 2 irmãos chamados Tupi e Guarani, viajando sobre o mar, chegaram ao Brasil e com seus filhos povoaram o país. Mas um papagaio falador fez nascer a discórdia entre as mulheres de 2 irmãos, de onde surgiu a desavença e a separação, ficando o Tupi na terra, enquanto o Guarani e sua família emigraram para a região da La Prata. Na verdade, eu nunca tinha visto isso antes dessa citação do Chade, né? Em seu último parágrafo, introduz o leitor no objeto central do seu segundo capítulo, remetendo-o à figura do herói que considera como expressão e síntese da cultura do grupo e, ao mesmo tempo, como recordação e ideal. Assim, o seu capítulo 2 nos remete à caracterização da crença na existência de um herói mítico, mais propriamente o herói civilizador, que ocorre em sociedade desprovida de crenças em um ser supremo, ou seja, um Deus criador de todas as coisas. Cita Braze, né, segundo o qual o herói é uma figura da tradição da qual relata uma existência terrena na forma de homem ou de animal, a qual se atribui poderes sobre-humanos já durante a sua vida terrena, e que após o seu desaparecimento se transforma na figura de um espírito de poderes muito elevado. Após uma longa discussão sobre a compatibilidade em uma mesma cultura da crença simultânea em um ser supremo e um herói mítico, na qual, segundo
o segundo seria um enviado do primeiro, Schade opta pela separação dos mesmos. Ele diz: um dos critérios da diferenciação mais comum entre o ser supremo e o herói mítico é a de que o primeiro se distingue de preferência como criador do universo ou da terra, ao passo que o segundo figura apenas como transformador ou criador de acidentes geográficos, montanhas, rios, rochedo, etc., ou de animais e plantas. Corretamente, Schade evita generalizar suas conclusões para todas as tribos indígenas da América. Critica Baldus quando este defende a opinião de que o espírito dos povos primitivos não chega a formular a questão da origem do universo e da Terra. Alega que a criação da Terra constitui episódio importante do mito tribal Apopocuva. Em nossa opinião, a preocupação cosmogônica dos Apopocuva, como de vários grupos Guarani, se deve à intensa catequese dos missionários. Cabe acrescentar, na definição do herói civilizador, formulada por Schade, o que o mesmo não é apenas o criador de acidentes geográficos, plantas e animais, mas como acontece em vários mitos, Xinguano ou Tupi, por exemplo, é também criador de ser humano ou mesmo de todo um povo. Os demais capítulos do livro, que constituem estudo de caso entre diversos grupos indígenas brasileiros, comprovam a afirmação de Schade, entre aspas. Em nossa opinião, o estudo do herói, ao invés de ser realizado de um modo geral, pretensamente válido para toda as culturas, deve retomar-se para cada caso em particular, desde que cada cultura é um fenômeno único, com sua configuração peculiar, decorrente da constelação de numerosos fatores. A figura do herói se torna compreensível somente em função do contexto cultural em que está integrada. 20 anos depois da publicação de A Mitologia Heróica da Tribo Indígena Brasileira, Ego Schade publicou Aculturação Indígena, inicialmente apresentado como tese em seu concurso de cátedra. Esse livro, que tem como título Ensaio sobre Fatores e Tendência da Mudança Cultural de Tribos Indígenas em Contato com o Mundo dos Brancos, teve 2 edições. A primeira, em 1965, em uma tosca edição de 316 páginas da Revista de Antropologia, volume 13, periódico criado pelo próprio Schade em 1953. A segunda é uma edição da Editora Pioneira, São Paulo, 1969. Arbitrariamente, ou melhor, por uma razão de ordem efetiva, preferi trabalhar com a primeira edição, apesar de ser um grosso volume, com uma capa dura palidamente colorida de rosa, pois ele me remete ao início de minha carreira e contém os grifos que achei importante na época. A intenção do autor, como veremos, era de estabelecer uma discussão sobre o conceito de aculturação, tendo como objeto o contato das diferentes tribos indígenas do Brasil com a sociedade nacional. Tema este que foi dominante na etnologia brasileira na década de 40 e 60. No entanto, pretendemos demonstrar que Schade contribui com seu texto para a recuperação da história da etnologia brasileira na primeira metade do século XX, a partir do final do século anterior. É reconhecida a carência de uma história mais completa da antropologia brasileira, sendo que, na época, em pauta existia uma forte predominância das pesquisas etnológicas. Assim, consideramos o texto de Schade uma valiosa contribuição para aqueles que aceitaram o desafio de realizar uma ampla pesquisa sobre a história de nossa disciplina. O livro é dividido em 4 partes, totalizando 13 capítulos. A primeira parte, denominada introdutória, contém apenas um capítulo, Estudo de Aculturação na Etnologia Brasileira. Nesta nossa resenha tardia, vamos nos limitar a uma análise de sua proposta, deixando para os leitores interessados a consulta dos capítulos que utiliza como exemplos. Schade considera como pioneiro no emprego do termo aculturação entre os índios brasileiros o antropólogo alemão Paul Ehrlich, muitas vezes citado nas obras que referimos anteriormente, que em 1904,
durante o 14º Congresso Internacional de Americanista, realizado em Stuttgart, distingue determinadas províncias geográficas com tribos diversas, mas aculturadas uma às outras. Para ele, é a primeira vez que o conceito de aculturação é empregado na etnologia brasileira. Nessa mesma época, Carl von der Stein já tinha publicado o resultado de suas observações realizadas 20 anos antes na área do Xingu, um dos mais notáveis exemplos de um processo de aculturação intertribal. Schade, no entanto, considera que foi Max Schmidt o primeiro pesquisador a realizar o impacto do processo de aculturação decorrente de relações entre índios e brancos na área do Xingu. Para Schade, o importante na obra de Max Schmidt não são os magros resultados obtidos, mas o fato de se reconhecer o assunto como um tema de um estudo etnológico. E, mais ainda, a consciência do interesse prático do problema para o tratamento adequado dos materiais pelos invasores de origem europeia. Considera também como importante a tentativa constatada por Max Schmidt de uma reinterpretação dos objetos por parte dos indígenas. Feitas essas observações, concorda que os estudos sistemáticos sobre o processo de aculturação no Alto Xingu somente foram realizados por Eduardo Galvão nos anos 50 do século passado. De um modo geral, segundo Schade, até 1937, os poucos autores que se aventuraram a falar de mudança cultural de indígena no Brasil fizeram-no incidentalmente à margem de outro assunto que lhes pareciam merecer maior atenção. Escolheu esta data, tendo em vista a publicação por Herbert Baldo de seu ensaio de etnologia brasileira. Nesse livro, Baldo formulou conclusões precipitadas. Uma maior parte do caráter brasileiro é o caráter tupi. Essa é a citação de Baldo, sendo que Schade reconhece que o importante é tratar concretamente os fenômenos de mudança são fatores ecológicos e socioculturais e não qualquer tipo de disposições hereditárias. Outra conclusão precipitada de Baldo, apontada por Schade, foi a de considerar que já estamos habilitados em concluir que essas tribos perderam também completamente sua cultura e a relação com os brancos, se a relação com os brancos for permanente. 67 anos transcorridos dessa afirmação, não podemos dizer que os Tapirapé, principal sociedade indígena pesquisada por Baldo, perderam completamente a sua cultura. Esta, como todas as outras, se modificou, abandonou e incorporou muitos padrões, mas continuou sendo uma forte identificadora de um grupo tupi com uma população muito maior do que a estudada por Baldo. É verdade que ainda seu livro em foco, Schade afirmou que Baldo, em trabalho mais recente, já parecia não acreditar mais na hipótese da extinção cultural. O autor conclui essa parte do seu texto deixando bem claro que o termo aculturação somente passou a ser utilizado pelos etnólogos brasileiros a partir do célebre memorial de 1936, firmado por Redfield, Linton e Herskovits. Nas páginas seguintes, Schade construiu um excelente relato do desenvolvimento da pesquisa etnológica no Brasil, citando um importante conjunto de novos pesquisadores brasileiros, entre eles Fernando Altenfelder, Eduardo Galvão, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira. Consideramos interessante destacar a análise de Schade das tentativas realizadas por antropólogo brasileiro de estabelecer uma tipologia da situação de contato entre os grupos nativos e os representantes da nossa cultura. O nosso destaque prende-se ao fato que a grande parte dos antropólogos brasileiros considera apenas a tipologia desenvolvida por Ribeiro, ignorando totalmente as demais tentativas. O primeiro trabalho citado é o de Baldos, que estabeleceu duas categorias básicas, o contato direto e o indireto, cada uma delas subdividida em duas outras, o contínuo e o intermitente. A crítica de Schade é que Baldo não levou em conta as inúmeras possibilidades de variações contidas nas categorias relacionadas.
2 anos depois de Baldos, Dona Pirso e Mário Wagner Vieira da Cunha estabeleceram uma nova tipologia, dividida em 9 categorias. Em contato contínuo com representantes de nossa cultura, com núcleo de missionário, postos militares, postos de funcionários de governo e povoadores. Segundo, em contato regular, mas intermitente. Terceira, em contato ocasional, sem contato. Quarta, sem contato algum. 5, dividido pela invasão dos brancos em unidades menores, já sem um contato entre si. 6, dividido em subgrupos sujeitos a diferentes condições de contato. 7, em contato regular com representantes de outras tribos em processo de aculturação, mas com pouco nenhum contato com o branco. 8, em contato prolongado com índios de cultura diferente. 9, em contato ocasional ou contínuo com portadores de cultura africana e, às vezes, simultaneamente com outros de cultura europeia. Schade criticou essa tipologia pela falta de um critério geral de classificação, mas considerou o mérito de mostrar a dificuldade do problema. Embora tenha comentado a seguir as ideias de Darcy Ribeiro sobre a consequência do contato desenvolvido por Ribeiro em culturas, línguas indígenas, não faz nenhuma referência à classificação da tipologia do contato desenvolvido pelo mesmo. O estranhamento se deve pelo fato que essa tipologia passou, a partir de então, a ser aceita pela maioria dos antropólogos brasileiros. O importante também é notar que Darcy Ribeiro não fez nenhuma menção às 2 tipologias anteriores. Schade terminou a sua introdução com análise dos projetos de pesquisa em área de indígena realizado ou em andamento até os primeiros anos da década seguinte. Os capítulos do livro, como já foi dito, consistem em uma análise de estudo de processo de aculturação, no qual utiliza os seus próprios dados e os de vários autores citados na introdução. Finalmente, passamos a nos referir ao terceiro livro, resultante de sua tese de livre docência, defendido na USP em 1954, Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani. Essa tese foi o resultado do longo trabalho de campo de Schade, iniciado em 1946, entre os Guarani, e que se prolongaria pelos próximos 30 anos. Ele diz: fiz diversas visitas a 3 aldeias indígenas do litoral paulista, Rio Branco, Bananal e Itariri. Além desses tipos diversos, além disso, tive diversos contatos com índios dessas aldeias na cidade de São Vicente e São Paulo. Não estive na atual aldeia do Rio Comprido, mas conheci os seus moradores quando ainda vivia no Itariri. Trabalhei também num posto indígena Curte no Miraju, antigo Araribá, nas proximidades da cidade de Bauru, e colhi algum material entre os Guarani de Palmeirinha, Baixo Iguaçu, no oeste paranaense, como também entre os de Laranjinha, na região de Chapecó, no faroeste de Santa Catarina. Convivi com os índios da tribo, especialmente do subgrupo Kaiowá, em diversos núcleos do sul mato-grossense, Dourados, Panimbi, Amambaí, Taquapiri e Jacareí, este último da família do subgrupo Nhandevá. Schade teve, assim, a oportunidade de conhecer todos os 3 subgrupos Guarani, Kaiowá, Nhandevá e Imbiá. Oportunamente, observou a ausência de um sentimento de unidade entre esses 3 grupos. Cada um dos subgrupos procura acentuar, exagerar as diferenças existentes a ponto de se criticarem e ridicularizarem uns aos outros. Ao contrário dos antropólogos atuais, que preferem concentrar o seu trabalho de campo em uma determinada aldeia, Schade preferiu realizar um extenso survey, o que torna o seu livro muito útil para os pesquisadores atuais. De fato, nos últimos 30 anos, a situação dos Guarani sofreu fortes modificações. Um enorme crescimento populacional aumentou a demanda pela recuperação de terras perdidas para o branco. O sul do Mato Grosso transformou-se em uma região de sérios conflitos fundiários. Marçal de Souza, um dos principais informantes de Schade, foi assassinado pelos brancos e é hoje um dos mártires do grupo. A pequena aldeia de Dourada, visitada por Schade, transformou-se em uma grande aldeia, praticamente urbana,
com cerca de 15 mil habitantes, conhecida pela enorme tensão social, determinante de uma alta taxa de suicídio, homicídio e com sérios problemas de drogas e alcoolismo. Por outro lado, o Zimbiá, famoso pelas suas constantes busca de terras sem mares, ampliaram o limite norte de suas peregrinações, ultrapassando o estado do Espírito Santo. Em contrapartida a esse quadro desolador, ocorreram mudanças positivas. Um significativo aumento de número de jovens ingressou no ensino superior, sendo que um Kaiowá, presentemente, é aluno no programa de pós-graduação de doutorado no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Organizações indígenas articulam com mais eficiência as estratégias de luta em defesa dos territórios do Guarani. Apesar do constante assédio de numerosas religiões, existe uma forte revitalização das crenças tradicionais. Por tudo isso, esse livro deve continuar sendo uma forte referência para os jovens pesquisadores do maior grupo indígena do Brasil atual, possibilitando ainda uma análise da permanência dos principais elementos fundamentais da cultura guarani, tão bem destacadas por Chade. Obrigado.